Olá, esse é o JaCast, meu nome é Mirelle, eu estou aqui com Roberto Bandeira Pereira e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o sentido da vida. O Roberto é membro do Ministério Público Estadual, mas ele também desenvolve um trabalho voluntário e eu não vou dizer mais nada sobre esse trabalho porque eu gostaria de que ele mesmo explicasse, né, o que ele tem pelo sentido da vida e qual é o trabalho que ele desenvolve. Muito obrigado pelo convite, uma alegria em rever a minha amiga Mirelle já de um bom tempo que a gente se conhece e nos encontrar nessa circunstância é algo que me deixa muito alegre, né? Tua pergunta inicial, qual o sentido da vida? Sentido da vida, para mim, só para a gente iniciar a conversar, é o sujeito percorrer o processo, a caminhada de adequação às leis da natureza, às leis de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto do sentido da vida. Isso não sou eu quem diz isso é Albert Einstein. E o que é Deus? Porque Albert Einstein também falou algo, não exatamente com essas palavras, mas assim, quanto mais energia e menos matéria, mais próximos de Deus. Sim. Na verdade, muitos até atribuíram a Einstein a situação de diagnóstico. Não, na verdade, Einstein não queria submeter as religiões. A religião de Einstein estava ligada à ciência. Então, na verdade, Deus é ciência. Dentro desse contexto, e Einstein constrói também a ideia de que matéria não existe. Matéria não passa de concentração de energia. Então, efetivamente, o que nos faz compreender o sentido da vida é a percepção da existência de uma inteligência suprema, não é? Onipresente, onisciente, e que, de certa forma, é o ponto inicial e o criador de todas as coisas. E Roberto, nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar aqui formalmente, né? Mas nós já tivemos um longo bate-papo aqui, um bate-bola. Ambos somos operadores do direito, né? No teu caso, como membro do Ministério Público Estadual. Mas como é que a gente harmoniza, né, esse lado humano, o lado espiritual? Como é que a gente dá um sentido para a vida? Com um ideal de justiça que a gente vê bastante aquebrantado, vamos dizer assim, e que nem sempre corresponde ao nosso próprio ideal de justiça. Aliás, nós poderíamos passar a noite inteira aqui discorrendo sobre o que vem a ser exatamente justiça para cada um. Mas, especialmente quando se faz parte de uma instituição na qual nem sempre o ideal de justiça que tu tens como homem vai ser o mesmo da instituição ou do promotor, né, que tu encarnas ali no momento. Então, como é que a gente faz para harmonizar, né? Para viver em harmonia o aspecto humano e o aspecto profissional, especialmente na seara do direito que lida com esferas de poder, que lida com ideais de justiça, que lida com energias, né? Já que estamos falando em energia, que nem sempre são as mais positivas, porque a gente sempre vai ter um lado contrariado, né? Quando a gente tem partes num processo. E aqui já falando de um processo judicial, mas não necessariamente num processo, num litígio em geral, né? Nós trabalhamos com a possível justiça. E essa possível justiça e a compatibilização entre essas várias nuances, ela se dá a partir da paz de consciência. Então, na verdade, não há como se construir um caminho que vem de dentro para fora de construção de justiça se o que a gente fizer não estiver compatibilizado com aquilo que a gente traz na consciência. E o que a gente traz na consciência é o código ético que vem do berço. Então, na verdade, o sujeito que não se afastar da consciência, da sua consciência inata, ele estará mais próximo da condição de minimizar eventual prática de injustiça. Mas somos falíveis e a nossa justiça é uma e a justiça divina é outra. Então nós fazemos o possível para adequar. Existem normas que são normas dos homens, existem normas que são normas éticas divinas, ou seja, para quem acredita que são normas que já vêm
Divinas porque vem da vinha, já vem no processo de formação daquilo que a gente traz no nosso caldo de consciência. E algumas questões, Roberto, aqui eu não estou entrando exatamente no mérito do teu trabalho, especificamente dentro do Ministério Público, mas de maneira geral. Por exemplo, o próprio conceito de prisão. Né? Como é que ele fica dentro de um ideal e de uma situação espiritual, né, que nós estamos conversando aqui? Como a espiritualidade vê isso, né? E como isso se reflete no pacto social que nós vivemos? Assim, ó, sob o aspecto assim de compromisso espiritual, há uma compreensão de que algumas limitações no exercício da convivência social são necessárias. E as leis dos homens, elas estabelecem necessidades de contenção para que, primeiro, o sujeito não aumente o seu comprometimento perante as leis divinas e, segundo, para que socialmente ele não cause um determinado prejuízo irreparável. Então, uma coisa é a lei dos homens. No que diz respeito à lei divina, não existe experiência perdida. E o erro, aquilo que nós enxergamos como erro sob qualquer enfoque, sempre traz íncito um aprendizado. Então, na verdade, não existe experiência sem consequência, sem aprendizado. E esse aprendizado se dará de forma consciente ou através da dor. Pelo amor ou pela dor. Existe uma lei de causa e efeito. Ou seja, tu não vai colher batata se tu plantou alface. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. A boa vivência de um presente é a garantia de uma colheita. A má vivência do presente, então nós somos herdeiros de nós próprios. O que nós estamos colhendo hoje é fruto do que nós plantamos lá atrás. Eu estou hoje planejando o que eu vou colher no futuro. E isso também na área jurídica, quer dizer, a circunstância de tu submeter uma pessoa a uma restrição na liberdade, muitas vezes isso se faz necessário para uma boa convivência social, certo? E aí tu pode me perguntar, mas como é que fica a situação do promotor no que diz respeito a um processo de acusar um cidadão? Não é? Na verdade, o que diferencia a ação de um promotor para o outro, os dois podem fazer exatamente a mesma coisa se tu olhar de fora. Vão assinar a mesma peça. O que diferencia um do outro é com que sentimento ele assinou uma peça ou a outra. Se ele assinou como uma medida necessária, mas com compaixão no coração, ele está praticando um determinado tipo de conduta. Se ele fez com ódio, com vingança, a assinatura vem maculada na origem. Mas isso é um processo íntimo, de conversa, de diálogo do sujeito com a sua própria consciência. Por isso, voltando para aquela questão, o que diferencia um ato de outro não é aquilo que tu enxerga externamente, e sim o intrínseco. Qual é o vetor inicial para aquela ação? A intenção. Isso. Não é a exteriorização do ato em si, mas o processo de consciência. O ato pode ser idêntico. Estar mas consciente. O ato pode ser visto externamente da mesma maneira. Agora, o vício de consciência está na origem. E aí é uma conversa do sujeito com si próprio. Bom, isso nós poderíamos aplicar, então, para o próprio apenado que cumpre a pena, porque, na realidade, o processo é dele. Mas talvez ele vá cumprir a pena e retornar exatamente à mesma situação. Como não é um programa aqui que tenha como vetor a questão jurídica, certo? Quem é o apenado? Somos todos nós, porque quem está encarnado está cumprindo pena. A vida na encarnação faz parte do processo de certa forma, também estarmos aqui cumprindo débitos de outras experiências. Então, na verdade, uma vida de 100 anos
equivale a um suspiro na história de um espírito. Então, o que isso significa? Uma vida de 100 anos na carne equivale a um dia de aula para um espírito, um espírito que não se conhece o fim da vida. E sobre o aspecto espiritual, não sei por qual linha tu quer caminhar. O espiritual, aqui nós conversamos antes, o nome do podcast é JaCast, exatamente por isso. Nós discutimos bastante o porquê nós vivemos hoje. Nós temos o mundo na palma da mão, em termos de informações, né? Nós temos aí o Google, por exemplo. Né? Isso é importante que tu Nós está dizendo. temos o mundo na palma da mão. Por outro lado, porque nós sentimos que nós vivemos o já, que tudo tem que ser rápido, a informação é urgente, eu estou postando uma coisa, já há uma resposta, às vezes a gente não tem nem ideia da proporção que isso toma, nós vivemos o já a todo momento. No entanto, por que nós sentimos que nós não estamos presentes? Por que ainda esse sentimento? Eu sinto que eu preciso viver o presente intensamente, o já, o instante, eu tenho o mundo na palma da minha mão, já. Hoje eu assisto em tempo real um acontecimento no Marrocos. E no que isso acrescenta para a qualidade de vida? E que tipo de qualidade de vida se eu não estou consciente do já? Ao mesmo tempo, bem importante essa tua provocação, porque no mesmo tempo em que, de fato, nós temos uma carga enorme de informações, nós experimentamos um momento nunca vivenciado, tamanho número de pessoas em depressão. Então, o que acontece? Hoje um menino com 6, 7, 8 anos, 9, 10 anos, pegar um menino de 10 anos, ele detém na mente mais informações que o Alexandre o Grande tinha, que o Napoleão tinha. O conhecimento, o domínio de informação que o Napoleão trabalhava no cérebro dele era infinitamente menor do que o de um menino aí de 8, 10 anos hoje, que tem um cabedal de informações, mas ao mesmo tempo não processa um juízo crítico sobre isso. Então nós vivenciamos um momento e várias pessoas da área psi apontam que esse é o século da depressão, porque, na verdade, a grande demanda hoje é a busca de sentido na existência. 3 coisas nos trazem sentido, assim, várias outras coisas, mas assim, para que a gente possa iniciar uma conversa. 3 coisas nos levam à experiência da depressão. 3 coisas. Primeiro, a ociosidade, a falta de sentimento de utilidade para o todo, porque isto tem a ver com a nossa origem divina. Nós temos de achar a nossa utilidade. O sujeito que não encontra no seu movimento uma utilidade por todo, está descumprindo uma lei da natureza, uma lei divina, que é a lei do trabalho. E a lei do trabalho, ela implica naquilo que do sânscrito é a tradução do karma, que é movimento. Segundo, a saciedade. O sujeito que tem tudo, ele não precisa buscar mais nada. Esse é um problema, por exemplo, dos nossos irmãos nórdicos, que têm uma qualidade de vida altíssima e que, ao mesmo tempo, a saciedade muitas vezes faz com que o sujeito possa enfrentar o desafio da falta do sentido. E o terceiro é a falta de conexão com o transcendente. Seja o que for, seja que religião for ou fora da religião, aquilo que tu acreditar em Deus, mas tu admitir que existe uma força suprema, porque não há como tu negar a evidência. Precisa ser muito inteligente para negar a evidência. Por exemplo, tu está aqui, nós estamos gravando agora esse podcast, nós vamos sair dali, se por um acaso não é o caso, mas se nós estamos em lua cheia, tu vai olhar uma lua lá belíssima e tal. Como é que nasceu aquilo lá? Qual é a força motriz daquilo que está lá? E se eu olhar para ti aqui, qual é a força motriz da criação do que eu estou vendo e da criação do que tu está vendo? Então é o seguinte, a falta de conexão com o transcendente também te gera vazio existencial. Porque tu passa, num determinado momento, a compreender que a vida real não está na matéria.
A felicidade, a alegria acontece no mundo mental. Não fosse isso, pessoas ricas não praticariam suicídio, não praticariam crimes. Então é o seguinte, não tem o que dê materialmente para alguém que preencha o espaço de um vazio existencial da falta de sentido. Nesse ponto aí, vamos trazer aqui a colação, uma obra fantástica do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, em que ele conta, ele cria a logoterapia, que é uma vertente da área psi, que é um método de tratamento que levou, que ele cria em cima de uma experiência de quem esteve em Auschwitz, perdeu os entes queridos e todo dia ele acordava sem saber se ele estaria entre os eleitos para ir para o forno, para a câmara de gás, melhor dizendo. Então, assim, nós precisamos, ao meu sentir, né? É só o que eu penso, mas a gente precisa, assim é o que eu penso para mim, ter em mente que a felicidade na vida material se dá pela posse, mas ela se esvazia com o tempo. Quer comprar um carro caríssimo? Tu coloca isso como foco, quero comprar um carro. Tu vai comprar o carro, tu vai ficar feliz porque tu está com aquele carro, mas isso vai durar pouco. Vai chegar um tempo em que esse carro já vai ficar usado, tu já vai querer trocar. Tu não vai te saciar. Aí vem aquilo da saciedade, da insaciabilidade. Tu não vai parar por aí. Tá? Agora, a felicidade real, ela acontece na vida moral. Na vida em que tu tem a tua consciência tranquila e fé no porvir. Então, assim, a construção da felicidade, e eu acho que esse é o grande desafio, se tu for olhar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é que na verdade nada mais é do que uma interpretação sobre o que Jesus falou, sobre o Novo Testamento, não é? Se tu pudesse resumir, tu não pode, mas se tu pudesse resumir o ensinamento de Jesus a partir da construção da humildade, que prepara o sujeito para o aprendizado da vida, tu vai dizer que duas são as missões do processo de evolução. É o combate ao egoísmo, não é ao ego enfermo, ao ego mais ismo, ao ego enfermo, e ao orgulho, que nada mais é do que a máscara do ego, onde o ego se esconde. Traduzindo, nós vamos pegar o ensinamento do Chico Xavier. Ninguém, absolutamente ninguém, vai experimentar a felicidade real junto ao ego. A felicidade se constrói na construção da alegria do outro. Por isso que a pessoa experimenta uma sensação de bem-estar quando pratica o bem, porque ela se alimenta do combustível divino do bem-estar, porque nesse momento tu está cumprindo a regra do Pai, amai-vos uns aos outros. Então, essa questão do já, né? Tu não vai me correr daqui, né? De forma alguma. Essa questão do já, porque nós estamos exatamente no cerne, né? Que é o mote do presente do nosso podcast, que é exatamente isso. Porque nós falávamos sobre a própria questão indígena, né? Quando se conversa com uma criança indígena, se pergunta para ela o que ela gostaria de ser. Ela já é. O indígena, ele vive no já, numa cosmovisão do já. Sabedoria da criança. Inclusive, isso é tão presente para eles que no próprio aprendizado, né, se faz sentido para eles, eles permanecem. Se não faz, eles se levantam e se retiram do lugar. Então, eles querem algo que faça sentido e o aprendizado se dá no dia a dia, na tribo. Ele se dá através da transmissão de conhecimentos na vida comunitária. O que os torna muito mais empáticos, muito mais presentes no momento, no já, porque quando a gente fala em presença, para ser bem claro aqui, é uma presença consciente. Eu estou aqui com o Roberto, eu estou plenamente com o meu foco no Roberto,
no que ele tem para me ensinar ou para me trazer, enfim, e para fazer essa troca. E é sobre isso que a gente conversa, como as pessoas hoje, apesar de ter um mundo na palma da mão, não conseguem estar presentes ou sentir esse momento, né, o já. A busca pela juventude é uma dessas questões, né, Roberto? E aqui, ó, nós estamos nós três aqui, eu, tu e o teu esposo, que está fazendo a parte técnica, não é? Eu vou dizer para ele aqui, o momento mais importante da vida dele é aqui me ouvindo. O teu também e o meu também. Por quê? Porque é só o que a gente tem. É o já. Então, esse é o momento mais importante das nossas vidas, porque é só o que a gente tem. O passado já foi e o futuro é incerto. Então, na verdade, existe um só tempo. O presente é permanente. E ele é constituído daquilo que já passou, que está na tua memória, só que tem um detalhe. A pessoa que não vive o já, então eu quero parabenizar vocês pela escolha do nome da chamada, porque o que vai acontecer? O sujeito que se foca com o pensamento no passado, ele está ancorado no momento que já foi. Ele está vivendo um tempo diferente do presente. Então, quem está lá atrás, por rancor, por memória, está botando o presente fora, no ralo. E quem está na frente está criando a doença do século, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? É a antecipação de um tempo que não veio. E que não vai vir, o futuro não vai vir. Porque o que existe é a sucessão de presentes. Só existe o presente. Então é uma coisa só. A sucessão de presentes constitui a nossa bagagem. Só existe o presente. Então, tu te preocupar com o futuro é te preocupar com o que não existe. Então, essa concepção dos indígenas que tu traz aí é uma concepção de quem vive em comunidade. E quem vive em comunidade se observa. Vive em sistema. E nós vivemos em sistema. A aldeia global indica em que não cai um fio de cabelo sem impactar todos. Uma criança que morreu de fome na África deveria, por questão ética, impactar nós aqui hoje em Porto Alegre. Essa é uma outra questão, Roberto. Uma criança deveria impacta, mas, e essa é uma outra questão que relativa ao Java, é que a gente tem vários assuntos, aí a gente começa a se empolgar com o Roberto. E hoje as pessoas assistem um filme sobre uma criança passando fome na Somália. E ela se sensibiliza e chora, mas como algo exterior a si mesmo. É como um espectador de um espetáculo dramático, bonito, e que me impacta, que me faz chorar, que me emociona, mas eu não me sinto parte disso. Todo dia aqui, vendo a mesma coisa aqui. E aqui é preciso que a pessoa se sinta parte disso, desta comunidade global. Mas eu acho que nós vivemos muito, e essa também é uma opinião, assim como nós temos na palma da mão, né, toda essa informação, a gente olha muito para toda essa informação como um elemento externo, como se não fôssemos protagonistas. Nada a ver. E tem. E temos, né, diariamente temos. É uma coisa que eu conversei muito com o Sanford, meu marido, que está aqui com a gente, foi exatamente isso. Ele vem de um país, a Finlândia, considerado o país mais feliz do mundo, primeiro lugar em educação, IDH altíssimo. IDH altíssimo, todo mundo pergunta para ele, a primeira coisa que perguntam para ele, né, no Brasil. E tu vieste logo para o Brasil, um país de terceiro mundo, etc. E o Sanford mais de uma vez conversou sobre isso comigo, que ele não sentia este propósito maior lá, e que desde que ele veio para o Brasil, ele sente que ele estava um pouco autista. Enfim, ele tinha uma vida que era satisfatória em todos os sentidos, onde ele se sentia provido em todos os campos, mas ele disse que nunca se sentiu tão vivo como aqui e agora, no Brasil. A pessoa acaba se tornando incapaz de compreender porque não conhece. E isso é o que acontece na questão do bullying, no preconceito. No preconceito tem uma vítima do preconceito? Não, tem duas vítimas. Porque o preconceituoso é alguém que não enxerga além do muro que ele construiu em si próprio. Então, na verdade, ele é incapaz de subir uma escada para enxergar além do muro. Então, na verdade, na questão do preconceito, nós precisamos olhar com um olhar de compaixão
para ambos os polos, para quem sofre o preconceito com o bullying, com todo o processo de exclusão, mas contra aquele enfermo, aquele que se enclausurou na grade ou no muro que estabeleceu em volta de si próprio. Então, na verdade, se tu não olhar para todos os lados, tu vai gerar mais e mais e mais incompreensão, mais e mais conflito. E assim é no sistema penitenciário, por exemplo. Se é verdade que o Estado tem o poder, dever de aplicar a norma penal para tirar de circulação o sujeito que socialmente está produzindo um grande prejuízo, o Estado tem o dever de trabalhar olhando, depois de preso, o sujeito, para com dignidade buscar a ressocialização. Porque não adianta, a prisão não pode funcionar como um espaço de segregação, mas sim de reinclusão, de educação. Porque tem uma máxima que eu ouvi numa palestra sobre um sistema, um sistema novo. Até te sugiro que tu possa fazer um podcast sobre este tema, que é uma forma nova de cumprimento de pena, em que tu observa que tu devolvendo, tu tem o direito a tirar a liberdade do sujeito se for necessário, mas não tem o direito de tirar a dignidade dele. Se tu efetivar um cumprimento de pena em que tu devolva a dignidade para o apenado, tu tem um índice altíssimo de ressocialização. Porque tem uma razão, assim, tem uma razão que parece história infantil, mas a prática está mostrando, tem experiência em Minas Gerais, nós já estamos construindo aqui no Rio Grande do Sul. A prática é que ninguém resiste ao amor. Ninguém, absolutamente ninguém resiste ao amor, ao respeito e ao direito de corrigir os seus tropeços. Então, a única diferença entre o sujeito que não está no sistema e o sujeito que está no sistema é estágio. Então, assim, enquanto nós não tivermos a compreensão que a caminhada tem que ser de braços dados, com compaixão, nós vamos repetir os erros que nos trouxeram a essas chagas. Então, assim, é absolutamente impossível, com sanidade ética, tu experimentar felicidade no mundo de desigualdades. O que produz violência não é a pobreza, e sim a desigualdade e a sensação de injustiça que isso traz. Então, na verdade, tu não pode, aqui, no conforto da tua casa, do teu escritório, te julgar feliz se tu tem gente aqui sofrendo ao relento. Então, este é um assunto de todo mundo, não é um assunto do governo. Isso é um assunto humano. Então, possivelmente, de novo, nós vamos voltar ao que eu te coloquei aqui no começo, né? Nós estamos falando do mesmo assunto, nós não somos espectadores do outro. Não, tá? nós somos agentes. Nós somos agentes, e não só isso, nós somos parte da mesma comunidade, nós somos capazes dos mesmos erros, dos mesmos, eu vou colocar aqui entre aspas, pecados, né? Sim. Eu até te perguntei, eu coloquei aí no questionário, né? O que é pecado para ti? Então, assim, nós somos... Não existe pecado para mim. Então, e aí agora, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas nós temos, e aqui eu estou entendendo o pecado como, assim, os nossos erros. Não, os nossos erros aqui, sair na rua e ignorar um ser humano que está ali deitado, que ele nos causa nojo, desgosto, porque ele está sujo, maltrapilho, cheira mal. Então, a gente vira o rosto para o lado, faz de conta que ele não está ali, né? Pretende que ele não está ali e que nós não somos parte disso e que não poderíamos ser nós a estar na mesma posição. Tem até aquela referência de sujeito que faz uma experiência e mostra isso eu vi uma vez também numa palestra, eu não saberia agora reproduzir exatamente nem dizer quem foi, mas o sujeito mostra dois quadros, mostra o mesmo quadro para um ocidental, em que tem um menino ali com uma bola na mão, bem vestidinho, e no meio ali um pessoal visivelmente, no quadro, visivelmente assim, estrupiados, pessoas que tu vê
pela fisionomia do quadro, sofrimento, o sujeito está rindo ali, um está rindo, os outros todos com cara triste, chorando e tal. Pergunta para aquele oriundo de uma cultura ocidental, o que tu está vendo? Eu estou vendo um menino feliz ali no meio e tal. Estou vendo ali, eu estou vendo aquele menino feliz. Esse era o exemplo que era dado na palestra. Foi uma abordagem do palestrante. Estou trazendo só para que a gente possa refletir. Estou vendo no quadro, estou vendo um menino feliz, no entorno cheio de meninos tristes, na representação do quadro. Mostra para alguém de formação oriental, estou vendo um menino ocidental, estou vendo um menino triste. Desculpa, vamos refazer. Mostra para o menino ocidental, mostra para alguém na formação ocidental, estou vendo um menino feliz ali e tal, com uma bola de futebol assim assado. Mostra para um oriental, estou vendo ali o menino triste, os meninos tristes. Mas é aquele ali que está sorrindo. Não, aquilo ali não vale. Por quê? Porque ele não pode estar sorrindo no meio daquela tristeza. Então, essa visão de coletivo é a que tu traz da comunidade indígena. Por quê? Porque a comunidade indígena vive inserido num ambiente de coletividade e vive em harmonia com o ambiente. Eles não agridem o ambiente porque vivem em interação. Eles tratam o ambiente como quem trata um irmão, porque, de certa forma, se tu for para o conhecimento profundo da doutrina cristã, não é? Tu vai ver que quem desenvolvia esta compreensão, lá em 1300 e poucos, estamos no século XIV, é Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis tratava os animais, tratava a lua, o sol, como irmãos, irmão sol, irmã lua. De onde que vem essa compreensão? Vem a compreensão que mais se afiniza com aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. O que significa amai-vos uns aos outros? Se todos somos filhos da criação, estando nos três reinos, animal, vegetal e mineral, todos somos irmãos. Porque todos somos produtos de um Criador. Então, sim, com essa compreensão de humanidade, nós vamos ter uma compreensão também de sustentabilidade. Então, esta é a visão que tu provocaste, que quando tu trouxesse a visão de uma criança indígena, só tem o já, porque efetivamente tem mais sabedoria, essa sabedoria que essa criança atingiu com 10, 11, 12 anos, é aquela que Einstein diz e representa como não o Deus professado pelas religiões, mas o Deus comprovado pela ciência. Einstein dizia isso em apontamentos, que ninguém que se, mais ou menos assim, ninguém que se dedique efetivamente, seriamente ao estudo da ciência, ao natural ele se torna um sujeito religioso, mas não uma religião, uma religação direta com o Criador. Então, religare, religião de religar, ligar com a essência divina. Com a essência divina que todos temos. Para quem estudou a Cabala judaica, né, nós temos a chama divina dentro de nós. Jesus teve iniciação na Cabala judaica através da intervenção do José de Arimateia. Então vamos lá aqui, Viktor Frankl, no livro O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Caminhos para Encontrar a Razão de Viver, determinada altura do livro, ele diz o seguinte: o leitor deparou-se anteriormente com uma citação de Albert Einstein, segundo a qual o homem que encontra uma resposta à questão do sentido da vida é um homem religioso, é um homem que já ligou com Deus. Isso é um cientista dizendo. Gostaria somente de completar com uma declaração semelhante proferida por Paul Tillich, que nos oferece a seguinte definição, aspas: ser religioso significa colocar-se apaixonadamente à pergunta do sentido de nossa existência. Ludwig Wittgenstein oferece-nos a seguinte definição: crer em Deus significa ver que a vida tem um sentido. E, na verdade, o único sentido da vida é buscar justamente seguir o processo de aproximação com as leis da natureza, com Deus. E para que isso aconteça, Roberto, aqui, e pelo menos assim, o estudo da Cabala judaica me trouxe muito isso,
esse religar, esse ligar com Deus, conectar com o divino, ele passa muito por essa ligação interna. Sim. Conosco, Sim. né? Por se eu não me razão? escuto, se eu não me vejo, se eu não me escuto, se eu não me conecto com a minha essência, como eu posso me conectar com o outro? Se nós somos filhos de Deus, nós trazemos o nosso DNA, o DNA de Deus. Nós somos centelhas divinas dele. Então, nós trazemos parte dele em nós. Aonde eu me encontro com ele? Dentro de mim. O coração, no aspecto espiritual, é o local onde eu me encontro com ele. Me encontro com o código de ética que já vem da vinha, que já vem da criação com ele. Ou seja, porque a soma de todas as coisas é a definição de Deus. Então, assim, tu fala na Cabala, e a contribuição da Cabala é extraordinária na compreensão dessa convivência de dois planos. Na verdade, existe um mundo só, que é o mundo espiritual. O mundo material continua sendo o mundo espiritual, com energia condensada. E essa energia condensada nos corpos para que o espírito, no caso nós, ele tenha aprisionado a matéria, tenha isso como laboratório de evolução. E aí assim, como é que eu converso com Deus? Como é que tu conversa? Como é que o teu esposo conversa com Deus? Quando eu converso contigo, eu estou conversando com Deus. Se eu tiver de boa vontade, se eu tiver de boa fé, eu vou encontrar em ti um laboratório de contato com Deus. E esse é o sentido da vida, o sentido de vida em sistema. Deus nos dá uns aos outros para que com ele a gente se comunique. Então, fazer o bem para ti, tu fazer o bem para mim assim, ao infinito, são possibilidades de diálogo com Deus. Então, quando eu estou fazendo bem para alguém, ou eu estou numa conversa elevada com alguém, é com Deus que eu estou falando. Jesus, que é o Filho dileto, que ele nos encaminha, que Deus nos encaminha como grande mestre, ele dizia: se quiser fazer alguma coisa por mim, faça pelo teu irmão de caminhada. Então, quando eu sair daqui, tiver alguém na esquina passando fome e me pedindo comida, é para Jesus que eu estou dando se eu atender. E é para Jesus que eu estou negando se eu não atender. E não importa o que essa pessoa vai fazer com aquilo que eu doar, o que importa é o que vai no meu espírito quando eu alcançar a mão para ele. Porque o resto é do outro, né? A gente dá conta do que é nosso. E essa ligação, e é só o que tu pode fazer. Todos os conflitos acontecem quando tu resolve invadir o campo de força, o campo magnético do outro. O controle do outro, né? O controle sobre o sentimento do outro, sobre a reação do outro, sobre como o outro estabelece uma forma violenta de comunicação. Exato, exato. E a bondade, ela também pode ser perversa, né, Roberto? Quando ela pode ser uma máscara do ego. Ela pode ser uma máscara para essa perversidade. Sim. Né? Quando ela é só uma representação, quando ela é exterior. Aí a gente volta para o que tu colocaste ali no começo da nossa conversa, né? A questão, ela é intrínseca, não o que tu exterioriza, tanto na maldade quanto na bondade. A bondade pode ser extremamente perversa. A gente vê diversos exemplos disso no voluntariado ou quando alguém busca ser generoso, caritativo, em prol de outros interesses, como a vaidade pessoal. Por exemplo, a questão e vamos assim, só para desenvolver, para não gerar assim um impacto em quem vai nos ouvir. Eu vou falar agora da construção da virgindade. A construção da virgindade. Porque isso eu vi um amigo meu que teve a experiência de ser... uma vez eu participando de um programa de televisão, junto com ele, e o âncora quis apertar ele sobre a virgindade de Maria, não é? Não, mas como é que é essa história, se ela deu à luz, a questão da virgindade e tal, e a saída dele eu achei espetacular. E sim, a virgindade de Maria.
Sim, mas ele puxou para a questão material. Ele, não, meu amigo. Virgindade aqui é a virgindade construída. O que significa virgindade? Pureza de espírito. Virgindade é pureza de espírito. E essa virgindade todos nós devemos percorrer na construção do processo de evolução. E essa virgindade nada mais é do que a absoluta boa-fé, que nós estamos ainda muito longe. Então, a Virgem Maria é o espírito puro. Mas essa pureza não é inata, ela é construída no processo de evolução desse espírito. Então, as virtudes são construídas através do trabalho, movimento. Nada é construído sem trabalho. O amor é produto de decisão. O amor não é, que muitas vezes, de forma até infantil, a gente constrói o amor como igualando o amor à paixão. A paixão é um espaço temporário, é um espaço transitório não é demencial, mas é um estado transitório de suspensão do juízo, para que nesse período o sujeito possa, com o que tem, construir uma relação amorosa ou não. O amor é muito mais, o amor é produto de escolha, de trabalho, de esforço, de observação, de foco. Então, assim, é fácil a gente gostar das pessoas que a gente já gosta, o difícil é tu gostar do teu inimigo. E, na verdade, o teu inimigo é o teu desafio, é o teu objetivo e é o teu maior compromisso. Porque qual é a diferença entre o inimigo e o amigo? É que com o amigo tu já construiu uma relação fraterno-amorosa. Com o inimigo tu ainda não construiu, mas tu vai ter que construir porque isso é da lei. A lei do amor, Jesus já disse isso. O amor é uma decisão. É uma decisão e é produto de trabalho. E dá trabalho, assim como a amizade dá trabalho, porque a amizade implica em amor também, né, Roberto? É o trabalho de ir além de ti mesmo, às vezes, né? Das tuas próprias compreensões. O que é ser mãe? É aprender a amar. É aprender a amar. E é uma decisão também importante. Eu coloco... Racional. Racional, extremamente racional. Ela não pode ser passional, ela precisa ser racional porque deve ser responsável. Exatamente. Ela é uma decisão importante e ela implica em muito trabalho do reconhecer o outro, ir além da própria questão egotística, né? Sim. Ou egoísta, e entender o outro, conseguir ter empatia pelo outro. E para isso, e voltamos ao mesmo assunto. Reconhecer o outro como alguém diferente. E que não está no teu âmbito de possessão, de controle. Não é a tua propriedade. E para fazer esse reconhecimento, eu preciso ter conhecimento e reconhecimento de mim também, não só do outro. E para isso eu preciso estar presente, eu preciso estar no já. Tu falaste sobre a questão do indígena com a natureza. O Davi Capenágua tem um livro muito interessante que é A Queda do Céu. Eu recomendo muito esse livro, é onde ele fala sobre as visões dele com o uso de substâncias, enfim, e a cosmovisão indígena. Ele trata muito sobre a cosmovisão indígena, assim como o Daniel Munducuru, enfim, tem outros autores indígenas, e se fala muito nisso. O indígena, ele se vê dentro da natureza como parte disso. Por isso que ele diz que ele é o guardião da floresta, porque ele é parte da floresta. Como ele vai lastimar ou causar dano a algo do qual ele faz parte? Nós não sentimos parte disso. Nós nos sentimos desconectados, nos afastamos bastante. Nós vemos a natureza como objeto de exploração, não como parte. Esta é a diferença do conceito de sustentabilidade que os indígenas, por exemplo, muitas vezes de forma preconceituosa, nós, entre aspas, porque nem todos estão nos ouvindo, estão nos vendo, nós, entre aspas, nos achamos civilizados, mas as nossas posturas gananciosas, egoístas, elas estão muito mais desviadas. Mesmo não conhecendo a doutrina cristã, em muitas situações onde não há preconceitos dentro das experiências nas tribos, algumas têm situações mais difíceis, outras menos, mas enfim, mas aquela experiência coletiva se aproxima mais do modelo cristão. E aí, se tu parar para pensar, por exemplo, aqui, voltando para a questão da maternidade e da paternidade, todos os nossos papéis, ninguém é pai de ninguém, ninguém é mãe de ninguém, todo mundo é irmão, não é?
Todos os papéis que a gente desempenha encarnados são laboratórios que o Pai nos alcança para o aprendizado. Todos. De amigo, de inimigo, de conhecido, de desconhecido, de irmão, de filho, de avô, de vó, de marido, de mulher, de companheiro, companheira. Todos são papéis, são laboratórios de vendas. São laboratórios de aprendizado. São espaços onde a arquitetura espiritual nos coloca assim, ó, tu vai lidar com essas circunstâncias e tudo tem a ver com o teu aprendizado. Isso se aplica sob a ótica de todos os seres que convivem naquele contexto. Certo? Então, assim, ó, pelo menos essa é a minha visão. Todos esses papéis estão no cálculo, mas tem dois que são especiais. Tem dois que são especiais. E aí entra aquilo que tu fizesse a provocação, que é a paternidade e a maternidade. Eles são especiais por uma razão. Todo mundo é irmão, é amigo, é filho, é isso, é aquilo outro, tudo aquilo que tu puder imaginar. Mas pai e mãe são atributos de Deus. Deus nos empresta esta contingência, essa experiência, para que em nome dele a gente possa enxergar sob o enfoque de Deus, para que a gente também aprenda o amor, para que a gente tente enxergar como Deus nos enxerga, com esse amor. Então, paternidade e maternidade são atributos de Deus, que Ele nos empresta para que a gente exercite na infância e adolescência. Para, em nome dele, cuidar daquele irmão em formação. Porque aquele que está em formação é o nosso irmão. A tua filha é tua irmã. Deus te emprestou ela para que tu aprendesse. Mas não teria o menor sentido tu aprender a amar tua filha? Não teria o menor sentido, não. Vamos corrigir. Teria sentido, sempre tem sentido. Mas teria um sentido mais restrito se tu aproveitasse essa experiência que Deus te deu de ser mãe, seja pela via que for, pelo ventre, pela adoção, e de outras formas, que nós podemos falar, outras formas de maternidade, de paternidade, teria um sentido restrito se tu aproveitasse essa experiência para amar só a tua filha. O sentido de Deus é que tu, em aprendendo a amar a tua filha, tu desenvolva a capacidade de amar a tua filha, a filha do outro ao infinito. Que isso seja só um vetor de encarar os outros de forma materna e de forma paterna, com os olhos de Deus, para com isso facilitar a construção da lei do amor. Então, assim, ó, a experiência da paternidade e maternidade, ela pode ser exercida sem que tu tenha filho, sem que tu tenha um filho adotivo, biológico. Basta que a tua postura com os outros seja de pai e de ser mãe. Tem pessoas que têm a experiência biológica de ser pai e mãe e efetivamente não exercitam a tarefa. Mas aí é que tá. É uma decisão. É uma decisão. Racional. Muitas vezes eu falo sobre isso. É um laboratório divino. Muitas vezes eu falo sobre isso em relação à adoção. Não existe papel, documento, porque lá quando a gente adota uma criança, até por lei, ela tem os mesmos direitos de um filho biológico. Ela não tem os mesmos direitos, é um filho. Mas, assim, para colocar no estrito termo da lei, Sim. né, que se equipara ao filho Sim. biológico, e que se anula a certidão dos pais biológicos. Constrói uma nova verdade jurídica. Exatamente, uma nova verdade jurídica. Mas estes documentos, eles não constroem a maternidade, nem a filiação. Não. Assim como uma certidão de casamento não constrói um casamento. São atos volitivos importantes e são decisões importantes e são decisões diárias. Né? Ela não é nem uma decisão única, é uma decisão diária. Eu digo que eu tenho uma decisão diária em relação a Maria, minha filha, porque ela me ensina, essencialmente, a ser mãe todos os dias. Provavelmente ela te ensina mais do que tu a ela. Muito mais.
Porque os filhos são os grandes professores. Ela me ensina profundamente, assim como com o meu marido. Foi uma decisão muito importante e uma decisão que veio num momento de vida após os meus 40 anos. Foi tão importante porque nós construímos, e aí eu quero saber até a tua opinião sobre isso, a nossa relação embasada no que a gente chama de verdade radical. Não sei se já ouviste falar sobre isso, né? Não. E a verdade radical... Com esse nome, não, mas talvez... Então, nós nos propusemos a verdade radical, assim, do primeiro dia que nós nos conhecemos, tudo o que nós entendíamos como as nossas verdades boas e ruins, nós tentamos trocar ao máximo possível, para que a gente tivesse uma aproximação real. Vocês buscaram, para eu entender, vocês buscaram uma Agora, Roberto, relação de constante disruptura. Exatamente. Isso é fantástico. Exatamente. Isso é viver o presente. Porque o amor... Isso é viver o já. Porque o amor, ele é um ato, é o ato mais revolucionário. Sim, disruptura. É viver com alguém que tu vês decair dia a dia na tua frente, que tu vês as rugas, tu vê o teu próprio decaimento no outro, porque o outro é um espelho, né? E ainda assim tu ama. Quer dizer, é um ato revolucionário, não só por isso, mas porque a gente vê as diferenças no outro e apesar delas e por elas... Essa diferença que faz crescer. Então, é a disruptura permanente. Inclusive mas o que tu tá fazendo, assim, o que tu tá falando, eu encontro eco naquilo que eu acredito, que é o seguinte: o nascer e morrer é uma constante. Então, quando tu fala em encarnar e desencarnar, nasceu, encarnou no dia X e desencarnou no dia Y, isso é só material, porque de rigor esse encarnar e desencarnar deveria ser permanente, porque o processo de andar para frente significa matar o homem / mulher velho e nascer o novo a cada instante. Então, na verdade, é o seguinte, o casar é repactuar segundo a segundo. E o repactuar significa fazer disruptura. E isso deixa uma relação viva, constantemente. Então, é o seguinte, se tu não faz essas rupturas ponto a ponto, o que acontece? A relação envelhece e muitas vezes ela decai. Exatamente. Não, eu nem sabia desse teu termo, mas isso é viver é se movimentar. Exatamente, porque... E aí a gente volta para a questão do ver o outro. Porque... Como é que é radical? O que é? Verdade radical. Então, isso tu batizou ou existe um movimento? Não, existe uma filosofia, né, relacionada à verdade radical. Vou dar uma pesquisada nisso. E que, inclusive, o meu esposo, quando me conheceu, ele perguntou, ele disse, o que tu acha sobre a verdade radical? Olha aqui, ó. Ele está fazendo ok aqui para o Sanford. O que tu acha sobre a verdade radical? Ele me perguntou. Eu disse, olha, como tu, Roberto, eu disse, não conheço exatamente, mas assim, eu acho que eu vivo conforme. Mas vamos lá, né? Vou aceitar o desafio. E aí nós colocamos um para o outro, porque o que nós entendemos? Que eu com 46 anos, o Sanford com 51. Se nós começarmos a mentir essa altura da vida um para o outro, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Né? Então, assim, e o momento da disruptura é já. Né? Então, Todo momento. Todo momento. Amanhã tem que ser diferente de hoje. E amanhã tem que ser diferente de hoje. A vida é uma aventura, mas uma aventura responsável. Uma aventura responsável. Aí é que tá, ela é uma aventura que se dá por meio de decisões constantes e que impactam no outro. Né? Quando ela é aventura responsável, esse é o sentido da vida, porque isso aproxima de Deus. Então, estamos no caminho certo. Se nós estamos falando a mesma língua, sim. Porque, assim, Roberto, a gente acaba vivendo, assim, um trabalho que a gente não gosta, eventualmente. Não estou dizendo que é o caso de todos, mas, assim, a gente tem um conceito ocidental bem presente que conecta trabalho à tortura. Aliás, a raiz etimológica da palavra trabalho, ela vem da mesma raiz etimológica de tortura. Agora, sobre o aspecto espiritual, trabalho é uma lei divina, mas sobre o outro ângulo. Trabalho é ocupação útil. Útil para quem? Para o sistema divino. Então, na verdade, se tu der esse enfoque, o trabalho reassume o significado e sentido de vida. Se a tua vida é construída em trabalho, não é o trabalho
de remunerado. Não. É tu fazer a diferença para o teu entorno. Tu ser uma pessoa que importa na construção do bem-estar real. Não é o bem-estar material, é o bem-estar espiritual, de bem-estar do teu entorno. Então, aquilo que a gente começou a falar, o bem-estar ele é construído em cima disso, em cima de tu fazer diferente. Fazer diferente num processo de subir a escada. Que está conectado para nós na gênese do podcast. Nós conversamos muito sobre a nossa vida, sobre a nossa disruptura, sobre como nós construímos, porque nós começamos uma família aqui, e ela não começou da maneira tradicional com um casal, e então vem os filhos. Nós começamos a nossa vida a 3. Todo mundo junto. Foi todo mundo junto. Nós ingressamos na vida uns dos outros, né? Começamos uma vida a 3. E essa é uma construção diária, é uma disruptura diária. Vamos lá, vamos todo mundo aprender com todo mundo. Vamos todos aprender juntos. É uma comunidade se formando. Vamos todos aprender juntos. E isso vale para o coletivo, né? E a gênese do nosso podcast é exatamente essa. Nós queremos fazer algo que contribua. Mas vê bem, é que na verdade... Que agregue, que eduque, que nos eduque. O que é a família? A família é o treinamento para tu viver no coletivo. Ela é o pequeno coletivo que vai espelhar no mundo o produto daquilo que é vivenciado. Se aí o cerne é o amor, não tem uma fórmula pré-concebida. O que vale é o intrínseco dos corações. Se os corações nessa formação estão unidos pelo laço de construção do amor, porque, vê bem, vários motivos juntam as pessoas. Se tu parar para se juntar um grupo de 50 pessoas e perguntar por que motivo as pessoas se casam, tu vai escrever tratados. Vários motivos. E vê bem, e tu advoga na área de família, tu sabe que o amor é apenas um deles. Tu não necessita efetivamente casar por amor. Há uma diferença entre casar por amor e casar para o amor, para o aprendizado do amor. Então, o casamento, o casamento por amor, ele é estagnado. O casamento para a prática do amor, esse ensinado por Jesus, é a escola. Então, o casamento pode duas pessoas que não se gostam casar e transformar uma relação desarmoniosa em uma relação harmoniosa. Então, se a gente enxergar o casamento como algo dinâmico, ele tende a durar mais. Porque aí ele vira uma plataforma para o amor, para a construção do atributo divino. Porque assim, tu não constrói o amor em 24 horas. Então, assim, não precisa necessariamente casar com quem tu já ame, mas casar com quem tu decidiu que vai amar, sendo isso uma plataforma para a construção. Então, esse foi um fator importante para nós, e dentro dessa verdade radical estamos nesta idade, ambos buscamos esta construção. Vamos tentar... Aliás, o nosso casamento foi muito parecido com aqueles casamentos antigamente arranjados pelos pais, mas nesse caso, nós mesmos arranjamos, né, dentro desse princípio de verdade radical, e nós nos propusemos, nós queríamos uma relação desta forma, com uma construção diária voltada para o amor. E nos propusemos com a Maria também, que é a nossa filha. E também propusemos a verdade radical com a Maria. Então, a Maria hoje ela não só está ciente de tudo que envolveu a adoção dela, como ela, inclusive, eu deixei os documentos para ela, eu lido com documentos diariamente no escritório, eu digo, filha, organiza teus documentos, vê ali como é que está acontecendo, para que ela entenda todos os passos e que também tenha decisões conscientes, né, na caminhada dela. Ainda que ela não entenda de todo. Agora, muito embora, eu acho que ela entenda muito mais do que todos nós juntos, mas exatamente pela cosmovisão. Assim, se tu parar, isso é o que eu acredito, é só o que eu acredito, a gente diz que acredita, isso não significa que a gente impõe isso como verdade, né? A gente precisa ter o respeito à pluralidade. Mas eu acredito piamente aos meus
aos meus daquilo que eu estudo e que eu trabalho, que não existe coincidência, existe uma arquitetura espiritual, e aquilo que tu enxerga como acaso, entre bilhões e bilhões de pessoas transitando no mundo, nós somos deambulantes, hoje nós estamos aqui, então tu vai conhecer um cara lá da Finlândia, e o cara lá vai conhecer uma mulher lá do sul do planeta, para quem olha da Finlândia, o Rio Grande do Sul é o fim do planeta. E aí, como é que essa ligação se estabelece se não há uma arquitetura prevendo isso? Não existe acaso nesse processo. E como é que fica o poder de decisão aí, o livre-arbítrio? E aí o teu filho, a tua filha veio lá do Amazonas. Então, assim, o que eu quero te dizer? Isto prova a tese. Isto prova que nesta aldeia global não é que sejam cartas marcadas, existe livre-arbítrio, mas existe compromisso desses três em cumprir uma jornada conjunta. Então, assim, uma filha que chega pelo ventre, ela chega porque esse projeto foi planejado, mas o planejamento pode ser não, a filha não vai chegar pelo ventre, vai chegar 15, 20, 30 anos depois, de uma forma aparentemente acidental. Mas não existe esse acidente, porque teria tantas outras pessoas para chegar nesse desiderato, quando, na verdade, quando tu olha no olho, tu vê que tem a ver. Então, assim, nós até desbordamos do nosso assunto, mas não existe... Isto é o sentido da vida. Mostrar que não existe distância que afaste três espíritos que precisavam de uma experiência juntos para aprender. Mas nós não desbordamos do nosso assunto, porque o nosso assunto é o sentido da vida, é o já... E começamos dessa forma, e assim, a única regra deste podcast é não ter regras. A regra é como inicia, como termina, não tem. Não temos a menor ideia. E Roberto, e dentro disso, então, assim, teu trabalho voluntário, teu voluntariado hoje, como é que tu exerce esse já? Como é que tu exerce esse papel essencial na aldeia global? Eu cumpro o meu papel no Ministério Público, como profissional, há 34 anos, tenho 41 anos de serviço público, trabalhei antes no Tribunal de Justiça, cumpro a minha função lá, já tenho tempo para me aposentar, mas estou aí labutando. Evidentemente que o meu trabalho lá é o trabalho formal de um membro do Ministério Público, mas efetivamente acredito que o que diferencia um dos outros é com a nascente do coração. Mesmo para fazer eventuais intervenções mais duras, elas precisam ser racionais e precisam carregar junto consigo a compaixão, mesmo para aplicar medidas duras. E tem diversas inserções assim, junto com o universo de outros atores, trabalhando, por exemplo, em projetos em que se busca resgatar o valor família como primeiro ente de construção de uma sociedade pacificada, e que a família é o grande motor de formação na paz do mundo, porque um coração em paz não produz uma guerra. A guerra, os líderes que declaram as guerras, declaram porque têm em seus peitos corações em guerra. Então, se tu é extremamente eficiente em construir guerra, tu pode mudar esta roda e fazer uma disruptura e construir a paz. Essa paz, ela tem que iniciar pelos corações. E a família é o grande universo educador. É a primeira célula de educação. E dentro desse contexto, junto com várias pessoas físicas e entidades, eu participo como um peão, como um operário, num grupo que se formou, que tem um projeto, que é o Projeto Educação para a Paz, em que a gente caminha nas comunidades, buscando um diálogo entre todos os atores públicos, privados, pessoas. Uma pessoa participa desse grupo com o mesmo tamanho de uma instituição como o Ministério Público, por exemplo, para estabelecer a relação de igualdade nesta interação. Participo em diversas inserções do movimento espírita, sou trabalhador espírita, numa sociedade, na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e, enfim, eu acho que eu não estou fazendo nada demais além da obrigação de quem quer se construir ao longo do tempo
num cristão. Talvez para ti, mas para quem nos ouve é importante porque existe até uma percepção, né, equivocada, assim. Mas não sou nem eu, né? Somos nós. Então, de que o Não trabalho... existe o eu, só se me permite até fazer uma correção. Quando eu falei eu, não é eu, é nós. Tu está fazendo isso e todos aqueles que nos intuem espiritualmente estão como nós. Então, nós precisamos copiar a postura daqueles espíritos de escola que nunca falam na primeira pessoa do singular. Então, acho que o importante é que a gente possa, em tudo o que a gente se envolve, treinar, e esse é o momento bom de treinar, a ideia de que nós devemos viver na terceira pessoa do plural. Não existe uma criação, um processo de criação. Teu esposo, que nós conversávamos antes aqui, é artista, né? E a própria produção do artista, não existe nenhuma produção que seja individual. Toda a produção é coletiva, porque nós sofremos influência de irmãos nossos que caminham conosco na erraticidade. Então, na verdade, todo o trabalho é um trabalho coletivo. Todo o trabalho é coletivo. Quando você senta na máquina para escrever uma petição, tu está, em nome de uma coletividade, materializando um processo que mistura o que é teu com o processo intuitivo. Então, existe uma percepção talvez equivocada, e eu vou falar, não vou falar na terceira pessoa, vou falar na primeira, porque assim, o que as pessoas veem, né, que é a exteriorização, elas veem o Roberto, promotor de justiça, né, eventualmente recebendo eu quero que me veja o título de cidadão, como recebeste, sim, efetivamente. mas eu quero ser visto como um operário, porque eu sou um operário. Então, essa é a questão, eu acho que é muito importante. Porque... O que me honra é ser um operário. Porque isso causa uma disruptura na visão também do promotor de justiça, do operador de direito, e que é importante. Porque, especialmente porque esses agentes, em especial, até por trabalharem com direitos, trabalharem com a relação humana no dia a dia, porque nós trabalhamos com seres humanos no dia a dia, nós não trabalhamos com papéis. Por isso nós precisamos ser humano. Exatamente. O processo, a maneira como eu vejo um processo judicial, quando a gente abre um processo... Tem sofrimento atrás aquele monte de papéis, né? Ele tem um coração que pulsa, ele tem veias, ele tem um... Tem choro, tem sofrimento, tem dor. Tem tudo ali envolvido, porque ele é nada mais, nada menos do que uma tentativa pobre de reproduzir o sofrimento humano que trouxe o cidadão até ali em busca de uma resposta. Que sempre vai ser uma resposta também aquém da resposta que nós estamos falando num outro sentido, né? Num plano espiritual, num plano maior, e que depende de uma evolução interior e filosófica também. Né? Eu falava aqui sobre o trabalho, que inclusive para nós ele vem de uma raiz, né, etimológica, da mesma raiz etimológica de tortura. Por quê? Porque nós estamos distanciados, em geral, no nosso dia a dia, até por uma questão de necessidade, falando num país como o Brasil, as pessoas não têm muitas opções. Né? E ele se transforma em tortura quando ele está longe da tua vocação. Exatamente por isso, porque não há opção. Isso não é prazer. E se torna... algumas pessoas não têm a possibilidade sequer de pensar nesse mundo que nós falávamos, que está na palma da mão. Eu recebo esse mundo na palma da minha mão com o apertar de uma tecla de celular, de computador, mas eu não tenho sequer tempo para absorver ou pensar nesse mundo, seja o pensar intelectual, seja o pensar espiritual. Por quê? Porque, no mais das vezes, nós estamos falando dos outros operários, né? Trabalham até 16 horas por dia, eventualmente, e não tem sequer tempo para pensar, inclusive na política, no todo, em quem estão elegendo, quem estão votando, ou como, por que, ou fazer um pensamento, um juízo crítico sobre isso. Assim, tu tá falando isso, eu me lembrei agora de uma experiência extremamente gratificante que eu tive. No período de pandemia, eu saía para caminhar com a minha esposa e observava bem a importância de irmãos que a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar, sem os quais, se dispararem em 3 dias, as nossas vidas viram caos. Os nossos irmãos que trabalham como garis, aqueles que limpam
os nossos ambientes. Imagina a importância dessas pessoas, o que significa a presença ou a ausência deles na nossa vida e o quanto nós desenvolvemos a capacidade de perceber o nosso ambiente e de fazê-los se sentirem vistos. Em Londres fizeram uma pesquisa exatamente com essas pessoas. Numa universidade, pegaram as pessoas que eram responsáveis pela limpeza, todas as pessoas que estavam, assim, vamos dizer, nos bastidores do dia a dia da universidade. Os responsáveis pela limpeza e de quem nós dependemos. Quem limpava ali o sanitário, quem fazia o jardim. E essas pessoas... Um respeito profundo pelo trabalho foram vestidas de universitários. E elas surgiram no contexto universitário. Todos cumprimentavam, só diziam alô, oi, tudo bom? Enxergavam eles. Enxergavam. E a experiência inversa, né? Os universitários, nestes papéis diários, onde eles se tornaram absolutamente invisíveis. As pessoas sequer reconheciam colegas com quem cruzavam todos os dias. Então, a gente tem essa invisibilidade do outro numa sociedade que é mais voltada para o material. E como ver o outro. Me conta, assim, alguma experiência positiva tua dentro da tua carreira, assim, de visão do outro, assim, uma experiência que te deu, assim, um retorno. Se tu me permitir, eu vou fazer uma citação de uma passagem num dos escaninhos do filme, aquele Invictus, que retrata a parcela da trajetória do Nelson Mandela, em que logo que ele ganha o processo eleitoral, que ele assume a presidência, ele vem com seguranças que o acompanhavam, que eram pessoas negras, e ele encontra os seguranças brancos, e ele para e cumprimenta, e os dois seguranças brancos, mas ele veio me cumprimentar, e aí um dos que o acompanhava, que era parceiro dele da caminhada política, diz: para Mandiba, ninguém é invisível. E essa era a qualidade do Mandela. Então, a qualidade do grande espírito é fazer a todos no entorno se sentirem vistos. Todos nós precisamos ser vistos, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos desse olhar que é o olhar cristão. Então, assim, muito boa experiência de estar com vocês aqui. E estou vendo aqui pelo horário aqui o nosso chefe ali está anunciando que nós já estamos na hora. Eu, por mim, passava aqui conversando com vocês. Não, e a conversa é maravilhosa, né, Roberto? Porque tu vê, assim, nós começamos e nós fomos mudando de tópicos exatamente porque ela é interessante, e cada tópico se torna mais interessante por esta presença, né? Por este ver o outro. Eu estou aqui presente para ti e tu para mim, assim como o Sanford está ali, eu vi que eu já estou vendo, ele não precisa me dizer que foi a entrevista que ele mais gostou até agora, né? Mas eu já vi pela carinha dele ali, pelo olho dele, que ele estava atento aqui. Roberto, é um prazer enorme te ter aqui, assim, enfim, é um amigo querido. É um profissional que eu admiro muito, que para mim sempre foi símbolo, assim, de seriedade, um símbolo de modernização e transparência no Ministério Público, porque eu sei o quanto tu lutaste por isso dentro do Ministério Público Estadual. Enfim, e saber mais sobre o outro lado do Roberto, que é o lado mais importante, ao fim e ao cabo, para nós, que é o lado humano. Muito obrigado por aceitar o convite, né? A proposta que eu te fiz e estar aqui com a gente. Véspera de Natal, eu sei que são momentos assim que todos temos múltiplos envolvimentos familiares, profissionais, enfim. Então, muito obrigado por dedicar um pouco do teu já para nós. Tá ótimo. Só existe o já, né? Só existe o já. O agora. Mas é isso. Muito obrigado aqui. Um abraço a ti, a toda a tua família, a teu esposo, a tua filha. E a esta comunidade que se forma com a decisão de construção do amor. Porque isto é o sentimento cristão. Esse é o sentimento cristão. É o sentido da vida. É aquela história onde é a construção da mudança do mundo. O mundo vai mudar a partir da mudança dos nossos corações. Então, assim, como nós estamos vivendo hoje, como se diz no movimento espírita, uma época de transição planetária,
Essa transição planetária, ela acontece aonde? Dentro dos corações. A gente só vai mudar o mundo mudando o coração. E a disruptura constante, ela é imperativa na construção desses atributos cristãos. O homem fala pelos cotovelos. Não, e a gente está atento e ouviríamos a noite inteira Sim. também, Roberto. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse foi o JaCast, que você encontra no Podbean. Entra lá, curte, nos acompanha e estará disponível em todas as plataformas.